E aí, meu amigo, tudo bem? Aqui é o professor André Menezes, o brabo da biologia, e sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula do nosso Preveste UEA, tá? Eu estou trazendo aqui calças jeans, camisa preta, eu tenho 1,75 m, cabelos pretos e de cor branca. Estamos em um estúdio de TV com tela interativa para anotações. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre corpo humano, vamos falar sobre fisiologia geral, vamos falar sobre sistema endócrino, meu amigo, é isso. E vamos para a nossa primeira questão, que diz assim: nos estudos realizados nos últimos 20 anos, os cientistas notaram que determinadas dosagens, remédios voltados para diabetes tipo 2, ajudavam pessoas com obesidade, e mesmo aquelas sem essa condição, a eliminar peso. Isso se dá porque as drogas atuam em receptores de hormônios produzidos pelo pâncreas, e cuja função primordial é regular o controle energético do corpo e o metabolismo de glicose, além de interferirem em áreas do cérebro que controlam o apetite. De acordo com o texto e conhecimentos sobre o corpo humano, tais hormônios são: letra A, insulina e glucagon; letra B, cortisol e aldosterona; letra C, estrógeno e testosterona; D, tiroxina, calcitonina; e letra E, adrenalina e serotonina. Aqui nós temos uma estrutura do nosso pâncreas, certo? Aqui nós temos a caracterização da glândula. Primeira coisa muito importante, meu amigo, você tem que saber que o pâncreas é uma glândula mista. Que é isso, prof? Uma glândula mista. Ela é uma glândula que tem face endócrina e face exócrina, tá? Ela é uma glândula anfícrina, significa que ela faz secreção, tá? Através de canais, produzindo substâncias que participam na digestão dos alimentos. No caso aqui, o chamado suco pancreático. O suco pancreático, ele é produzido, pela porção exócrina da glândula. E aqui eu tenho essas células chamadas células acinosas, que vão produzir o chamado suco pancreático, que é dotado aí de um mix de enzimas digestivas que vão ser secretados bem aqui, na área do duodeno. Então, ali você tem lipase pancreática, você tem, olha só, amilase pancreática, tripsina, quimiotripsina, endonucleases, dessas endonucleases, desoxirribonucleases, ribonucleases, ou seja, você vai digerir toda e qualquer molécula orgânica aqui no teu duodeno, tudo graças ao seu pâncreas, que vai liberar o suco pancreático por essa parte aqui, parte exócrina, chamada células acinosas, ok? Células acinosas. Só que o pâncreas, por ser glândula mista, ele, além dessa face exócrina, possui uma face endócrina. E na face endócrina, você tem, essas células que ficam agrupadas aqui, Tá vendo que essas estruturas agrupadas, elas não vão ter a presença dos canais secretores. Por quê? Porque essas porções endócrinas fazem a liberação das substâncias diretamente na corrente sanguínea. Por isso que elas são chamadas glândulas endócrinas, porque liberam o seu conteúdo diretamente no sangue. Se ela tivesse canal e fizesse a liberação em uma cavidade corporal, aí a classificação da exócrina, tudo bem? Essa porção endócrina tem nome? Tem, são chamadas ilhotas de Langerhans. Langerhans, exatamente. E você tem dois tipos de ilhotas. Sabe como é que eu chamo as ilhotas de Langerhans? Gabi. Como assim, prof? Gabi. Chamou a ilhota de Langerhans, chama a Gabi. Que é isso, prof? Gabi. Que é isso? Olha, Gabi. Pegou em casa, Gabi. Células alfa vão produzir glucagon. Célula beta vão produzir
insulina. Chama a Gabi. Quando você chama a Gabi, você então tem a porção pancreática que vai aí ser responsável pelo controle da tua glicemia sanguínea. Glucagon aumenta a glicose no sangue. Insulina diminui glicose no sangue. Então, eles são potentes reguladores de açúcar sanguíneo, fazendo com que esse excesso de açúcar seja levado para as células, produção de energia, ou guardado na forma de glicogênio. Isso, se eu tiver com falta de glicose, eu posso usar a glicose armazenada nessas reservas para restabelecer os níveis glicêmicos. Dessa forma, o glucagon e a insulina, eles fazem o equilíbrio da quantidade de açúcar no nosso sangue. E é óbvio que, falando disso, tu já deve estar maquinando aí na tua mente o quê? Prof, se eu tiver com pouca glicose no meu sangue, a alfa do glucagon aumenta a glicose. Mas se eu tiver com muita glicose no meu sangue, beta insulina diminui glicose no meu sangue. Verdade. Mas e se eu sofrer de uma doença chamada diabetes mellitus? É, amigo. No caso do diabetes mellitus, eu tenho um segredinho para você. Olha aqui, o diabetes mellitus, olha só, nós temos vários tipos de diabetes, cuidado, viu? O diabetes é uma doença que caracteriza-se principalmente por causar um volume de urina muito grande, certo? E nós temos vários tipos de diabetes. Você tem o diabetes que é causado pela baixa produção de hormônio antidiurético pelo teu hipotálamo. Esse é o diabetes insípidos. Não confundir com esse, porque esse diabetes a gente chama de mellitus. Diabetes mellitus vai deixar o seu sangue doce como o mel. Sangue doce como mel é o diabetes mellitus. Eu não posso ter meu sangue doce, não, porque eu já sou doce. Eu quero meu sangue doce. Não. O Drácula pode até curtir isso, mas, meu amigão, o sangue com excesso de açúcar, ele vai alterar a sua viscosidade, ele vai alterar a capacidade de transporte de gases, ele vai alterar até a capacidade, gente, de, levar substâncias e também a densidade sanguínea, forçando o teu sistema cardiovascular. Isso pode gerar baixa oxigenação em regiões distantes do coração, como os pés. Por isso que é muito comum pessoas que têm diabetes mellitus ter necrose em regiões distantes do coração, como, por exemplo, o pé. Ou problemas de oxigenação que podem diminuir a atividade cerebral, causando convulsões, ou até lesões em regiões como os olhos, causando a cegueira. Então perceba como o diabetes mellitus é realmente uma doença muito perigosa, tá? E você tem no mundo dados aí de milhões e milhões de pessoas que sofrem dessa doença. Então perceba o quão importante ela é. Vamos então aprender a diferenciar, tá? Essa doença. Nós temos dois tipos de diabetes mellitus. Primeira delas, nós chamamos de diabetes mellitus tipo 1 ou diabetes juvenil. Essa doença, gente, o diabetes tipo 1, ela é autoimune. O que é uma doença autoimune? O sistema imunológico da pessoa, ele passa a não reconhecer mais certas regiões. E o sistema imunológico começa a atacar partes do próprio corpo da pessoa. No caso do diabetes tipo 1, os macrófagos, eles matam, tá? Os macrófagos matam as células beta do pâncreas. E aí a pessoa simplesmente não consegue mais produzir a insulina normalmente. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Reposição de insulina. Chamamos esse cara de insulino dependente.
esse cara vai ter que aplicar insulina por dia 6, 7, 8 vezes, de acordo com a orientação médica. E a partir do momento que ele aplica essa insulina, as células passam a absorver essa glicose e a fraqueza característica da doença passa. E aí você tem o cara que é o diabético tipo 2. Diabético tipo 2 é aquele diabético que todo mundo tem na família, aquela pessoa, aquele parente que sai pegando ali um bolo de chocolate, sai correndo, e todo mundo, meu Deus, ele não pode comer doce, ai, 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 socorro. Esse cara é o diabetes mellitus tipo 2. Então, qual é o problema dele? Gente, o dele está mais relacionado aos maus hábitos alimentares. Porque os maus hábitos alimentares fazem com que você consuma carboidratos em excesso, muito doce, muito açúcar, muito carboidrato livre. Isso vai dar pico de glicose. Todo pico de glicose vai dar pico de insulina. E isso gera danos nos receptores de insulina das células. E a célula passa a não reconhecer mais a insulina que o próprio indivíduo produz. Ou seja, esse cara diabetes tipo 2, ele é o que chamamos de insulino resistente. Ou seja, ele produz a insulina, mas o organismo dele tem uma tolerância com a própria insulina que ele mesmo está produzindo. Compreenderam? Então é assim que a gente diferencia um diabético do outro diabético. Beleza? E respondendo a nossa questão, claro, de acordo com o texto e seus conhecimentos sobre o corpo humano, quais são esses hormônios? Aí ficou fácil, né, pai? Faz e me abraça. Ora, insulina e glucagon, que são os hormônios usados aí na regulação glicêmica do nosso corpo. Pô, Brabão, aí você facilita a minha vida. Eu sei, amiga, eu sei, eu estou aqui para isso. Beleza? E olha só a nossa próxima questão, também da UEA, fresquinha aqui pra gente. Olha só o que ela diz. O pâncreas é um órgão formado por diferentes tipos de epitélios, sendo que 98% desses correspondem à sua porção exócrina e 2% à porção endócrina. Olha lá o que a gente acabou de falar, né? Essa dupla função do pâncreas, que está relacionada aos tipos glandulares, classifica-o como glândula. Letra A, é uma glândula digestiva com produção de enzimas gástricas e entéricas. A gente acabou de ver que ele tem função dupla, que ele tem função mista, né, gente? Ele vai produzir tanto enzimas digestivas quanto aqui hormônios de controle de glicemia sanguínea. Olha a letra B, mucosa com produção de cera e gordura? Nada a ver. Letra C, mista, opa, com produção de glicídio e nucleotídeo. Ó, é mista, mas não produz glicídio nem nucleotídeo. Olha a letra D, anfícrina. Tá aí a importância de você saber as nomenclaturas, hein? Mista ou anfícrina. Então, anfícrina, ok, com produção de enzimas e hormônios. Gente, pâncreas vai produzir enzima? Vai. As enzimas do suco pancreático. Vai produzir hormônio? Vai. Gabi, alfa-glucagon, beta-insulina. Então, marca a letra D aí, feliz da vida, sem ter dúvida de nada. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa aula de hoje. Hoje a gente falou sobre sistema endócrino, falamos aí sobre fisiologia humana, um dos temas aí absurdamente cobrados pela nossa queridíssima UEA, né? E a gente foi a fundo, falamos sobre os hormônios, falamos sobre as enzimas digestivas, a diferença da glândula endócrina e exócrina, certo? E é isso, galera, espero que vocês tenham curtido demais essa aula, compartilhe muito aos seus amigos e, ó, sigam aí nas redes sociais o Brabo da Biologia, siga também o Preveste UEA. Valeu, galera, tchau, um abraço!